Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos céus abertos sobre a tua vida. E que dentro da tua casa, entre a paz, entre a abundância e entre o livramento do Senhor, oramos por um livramento extraordinário. Oramos por um livramento grande, poderoso do Senhor na tua vida, em o nome de Jesus Cristo. Derrama graça, Senhor. Derrama favor, Senhor. Abre as portas, Senhor. Dá alegria, dá força, dá um ânimo novo. Abre caminhos. Traga, Senhor, recursos que vem do teu trono para a vida dessa pessoa, não só os financeiros, mas os recursos por meio de gente, os recursos por meio de ideias, por meio de inspiração, os recursos por meio de oportunidades. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua bênção e oramos para podermos ouvir a tua voz com clareza. Não queremos errar o caminho, não queremos fazer maus negócios, não queremos tomar más decisões. Nos ajuda, Espírito Santo, a caminhar na tua palavra, a caminhar nas tuas direções, a caminhar debaixo das instruções que o Espírito Santo de Deus nos dá. Oramos, Senhor, por grandes conquistas. Oramos, Pai, para que o dia de hoje seja totalmente envolvido pelo Espírito Santo de Deus. E seja um dia bom, seja um dia agradável, seja um dia de milagres, seja um dia onde tenhamos acesso à sabedoria divina. Senhor, nós te pedimos, dá-nos sabedoria porque temos falta, e pedimos para que o Espírito Santo de Deus nos envolva com a sua presença. Queremos ser cheios da presença de Deus. Queremos que a nossa casa, o nosso ambiente esteja cheio da presença de Deus. O lugar que nós trabalhamos, cheio da presença de Deus. E queremos caminhar em vitória, guiados pelo Teu Santo Espírito e livres também de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, que todo medo renda-se a Jesus Cristo. Que toda insegurança renda-se a Jesus Cristo. Colocamos a nossa fé em Jesus, colocamos a nossa fé na palavra de Deus. Estamos debaixo da mão do Senhor, da mão poderosa do Senhor. O mal não tem poder sobre nossas vidas para nos influenciar, nem para nos tocar, ou de qualquer maneira poder trazer atrasos ou impedir e bloquear as nossas bênçãos. Declaramos os caminhos abertos por Deus, declaramos que a nossa vida está abençoada, que estamos fortalecidos pela força do Senhor em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Que prazer estar aqui com você nesse começo de dia. Deus te abençoe e que na tua vida entre a paz, entre a abundância do Senhor, que na tua vida entre o livramento do Senhor. Essa semana nós estamos orando por livramento, uma direção que o Senhor nos deu, e eu creio, Deus está dando muitos livramentos em nome de Jesus Cristo. E hoje eu quero dar o testemunho de uma mulher, da Leide, o nome dela. Olha o que ela escreveu para mim. A paz a todos. Estou passando aqui para agradecer, pois para a honra e glória do Senhor, minha mãe está curada de 7 nódulos de câncer malignos. Pela segunda vez, Deus, nosso Pai, nos deu a vitória. Nossos corações estão cheios de gratidão, pois depois de tantas lutas, a cura veio por completo.
Como é bom ter um Pai que nos ouve e nos conforta nas horas mais difíceis. Gratidão a Deus por tudo. 7 nódulos. Jesus Cristo é maravilhoso. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Olha o poder de Deus manifestado através das orações. Não pare de orar. Não pare de orar. Deus ainda faz milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Por isso, creia, coloque a sua fé em Jesus. Eu nunca pedi para vocês e nunca irei pedir para vocês colocarem a fé em mim. Não colocam a fé em mim, coloquem a fé em Deus. Coloquem a fé em Jesus Cristo. Porque quem faz milagres é Ele e Ele vive. A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está em Jesus. Aleluia, aleluia. A nossa fé está nele. Glória a Deus, Jesus vive. E hoje eu quero trazer uma palavra que vai abrir muito os teus olhos. Como responder à voz de Deus? Uma coisa é fato, Deus fala. E se Deus fala e você não ouve, logo quem está errado é você. É por isso que, assim como eu fui feito para ouvir a Deus, é meu trabalho, cabe a mim aprender a discernir as formas que Deus está usando para falar comigo. Quer ver, ontem minha esposa me convidou para ir na academia, caminhar com ela, e eu fui. Aí eu coloco um fonezinho de ouvido aqui, um fonezinho de ouvido ali, e comecei a minha caminhada, e ela começou a fazer os exercícios dela. Eu estava ali, ouvindo uma pregação, e estava assim, olhando para fora. Tem um jardim bonito assim, do lado de fora. Eu fiquei olhando enquanto caminhava, uns fonezinhos no ouvido, escutando. Daqui a pouco o Espírito Santo veio e falou comigo. E sabe, tem coisas que Deus fala com a gente que não anima a gente, mas sabemos que é a coisa certa. Sabemos que o que Deus fala, é a coisa certa. E muitas vezes o que Deus vai falar não vai te agradar. Porque você está querendo fazer isso e Deus está dizendo, não, eu até deixo que você faça isso, mas não sai disso. Então a voz de Deus, quando ela não vem para fazer a sua vontade, ela vem para revelar a vontade de Deus para a sua vida. E foi isso que aconteceu comigo ontem. Deus veio e falou algo, Ele disse, eu permito que você faça isso, mas eu não permito que você saia disso. Eu disse, entendi, Senhor. Não é 100% a resposta que eu estava buscando, porque eu entrei num propósito de consagração ontem, e o Senhor ontem mesmo veio com essa instrução do alto para a minha vida. E sabe, aquilo ali me trouxe não uma alegria. Aí você diz assim, puxa, mas se é a voz de Deus tem que trazer alegria, não dá para trazer tristeza. Quando Deus diz um não para você, geralmente não vai te dar alegria. Vai dar outra coisa, até tristeza. Mas dentro de você, você sabe, Ele é meu Pai, Ele sabe o que é melhor para mim. Então eu vou confiar nele. E um detalhe, as coisas com Deus, hoje, Deus diz não para isso, mas amanhã Ele pode dizer sim. Não é que Ele muda, não. Mas as direções de Deus, elas são atualizadas a todo tempo. Não para, é por isso que eu digo para as pessoas, sempre que elas vivem em qualquer momento de estagnação na vida delas, isso é um sinal. A estagnação é um sinal de Deus. Não só a estagnação, como o retrocesso. Que são duas coisas, né? A estagnação, você parar, mas o retrocesso também é um sinal. Tem um texto de Hebreus 3,15. A Bíblia diz assim, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração,
como foi na rebelião. Olha só. Se vocês hoje ouvirem a voz de Deus, a Bíblia diz aqui, não endureçam o coração. Não endureçam, como foi na rebelião. Mantenha o seu coração aberto. Mantenha o seu coração alinhado em obediência ao que Deus vai falar com você. Ore sobre tudo e espere pela resposta que vem da boca de Deus. O não de Deus pode ser amargo em primeiro momento, mas depois você vai ver que é doce. Porque tem coisas que Deus não permite e, sabe, você queria muito que Ele permitisse. E em primeiro momento aquilo é amargo, mas depois vira doce. Porque você entende da seguinte maneira, se Deus não permitiu, Ele tem um propósito. Se Ele me disse isso agora, Ele tem um propósito. Eu posso não entender a totalidade do plano de Deus, mas eu tenho que respeitar. Eu estou sempre dizendo, Deus vê o futuro. Deus tem muitas vantagens, mas uma das vantagens que Deus tem e que o ser humano não tem essa vantagem, mas com Deus ele pode, eu posso dizer, dar uma olhadela no futuro, por causa das revelações, das direções do Espírito Santo, é que Deus vê todas as coisas. Ele é um Deus onisciente, sabe tudo para trás, sabe tudo agora e sabe tudo de amanhã. Então, se Deus sabe tudo de amanhã, algumas coisas que Ele diz para você não hoje, é porque Ele está vendo. Ele está vendo algo amanhã. Quando Abraão, ele recebeu a instrução de levar Isaque até os montes Moriá, e Deus falou para ele entregar o Isaque, ali foi a prova da fé de Abraão. E Abraão fez tudo direitinho. A direção era uma: vá lá e entregue seu Isaque. E Abraão estava pronto para isso. E antes dele dar o golpe final, o Senhor falou com ele. E Abraão então não deu o último golpe. Deus mudou a direção. Deus proveu uma nova direção. Então tem coisas que Deus diz não para você hoje, mas amanhã Ele pode dizer sim. Tem coisas que Deus diz para você, não é o tempo ainda, mas amanhã Ele pode dizer, agora chegou a hora, filho. Vai, porque eu estou contigo. Então nós temos que entender as formas que Deus trabalha. As atualizações divinas vêm a nós. Então, se Deus disse não agora, Ele sabe o porquê. Certo, esse não é o momento, mas Ele pode dizer sim amanhã. Confie no plano de Deus, esteja com seus ouvidos totalmente alinhados com Deus. O que vem de Deus não bagunça a sua vida, organiza a sua vida. Não confunde, esclarece. Porque tem certas respostas que às vezes parece que são mais demoradas. E quando vem a resposta, não vem o que você quer. Mas aquela resposta, ela é esclarecedora. Sabe por quê? Porque ela revela algo para o seu momento. E está revelando algo sobre o que você deve fazer agora. Porque amanhã, Deus pode atualizar essa direção. É isso que as pessoas não entendem. Por exemplo, quando eu fui para Santa Maria, eu pensei que era definitivo. Mal sabia eu que eu iria ser uma ferramenta de Deus para abençoar a igreja lá, para abençoar outras igrejas do sul, para ser um semeador. Fui lá só para semear. Estava feliz da vida, mas Deus me levou lá só para semear. E sabe, teve um dia que eu estava muito chateado. Eu não fico chateado com Deus, sabe, mas eu fiquei chateado dos investimentos que eu fiz. Porque eu pensei que aquilo era definitivo e quando cheguei lá,
Deus começou a falar comigo que não era definitivo. E eu pensei, puxa vida, mas o Senhor poderia ter me avisado antes. Mas em tudo tem um propósito. Em tudo, olha, eu posso afirmar para você que Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Hoje eu posso ver a mão de Deus na minha vida, porque a minha visão abriu mais, Deus tirou coisas do meu coração, me alinhou ao propósito dele, abriu novas portas, novas oportunidades para mim, coisas aconteceram assim que me trouxeram muita alegria. E sabe, quando você caminha pela direção de Deus, o tanto de informações que você recebe que você não sabia, isso traz tanta força para você. É por isso que às vezes Deus tem que deixar um lugar desconfortável para você sair de lá totalmente. E às vezes Deus precisa explicar certas coisas para nós, porque de outra maneira, sem Ele dizer não, a gente não entenderia. Olha só para Elias, em 1 Reis 17, Elias estava confortável, lá no ribeiro, bebendo a água do ribeiro, os corvos trazendo para ele fast food, e de repente o Senhor diz para ele, Elias, esse lugar não dá mais para você. E o que Deus faz? Deus faz com que o ribeiro seque, e Deus faz com que os corvos parem de trazer alimento. E aí mudou a direção. Elias teve que sair do ribeiro e Elias teve que ir para a casa da viúva de Sarepta. Sabe, com os profetas, Deus vai trabalhar com eles de uma maneira diferente, porque Deus quer que eles aprendam a seguir os movimentos de Deus. Então, o que você tem que estar apegado, a sua residência, sempre será o centro da vontade de Deus. A sua residência será aonde Deus disse para você estar, e ali Deus vai te abençoar. José sonhava alto, mas tinha estrutura de filho mimado. A cova e a prisão não foram castigos para José, como muitos pensam. Não foi. Você sabe o que foi a traição, a prisão, a injustiça na vida de José? Foram ensaios para o trono. Ele era um filho mimado e precisava ter postura de um príncipe, de um governador. Precisava ver a vida de uma maneira diferente. Mesmo ele tendo dom, mesmo ele temendo Deus, mesmo Deus tendo dado capacidades incríveis para ele, ele era um filho mimado. E Deus precisou trabalhar nele. E ele teve que discernir o que Deus estava falando em cada momento da sua vida. O desafio nosso, meu e seu, é discernir o que Deus está falando em cada momento da nossa vida. Há momentos da nossa vida que Deus diz, filho, acelera. E tem outros momentos que Ele diz, ei, bota o pé no freio e tira um tempo para me buscar. Tira um tempo na minha presença. Porque aquilo que eu quero fazer na tua vida, você precisa se preparar um pouco mais. Então, sabe, Deus, Ele trabalha conosco de uma forma misteriosa. Deus trabalha conosco de uma forma sobrenatural. E nós temos que aprender a confiar no seu plano, a confiar na sua direção. E glória a Deus por isso. Eu deixo essa palavra no teu coração, porque eu sei que essa é uma palavra profética para a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa instrução? Recebe essa palavra aí? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que Deus está falando com muitos de vocês. É por isso que você tem que aprender a ouvir a Deus. Todos vocês precisam aprender a ouvir a Deus. Eu preciso aprender, eu estou aprendendo a cada dia mais.
Amém? E eu digo para você, Deus me surpreende? Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91, quero falar rapidamente dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus 2, meu lançamento. Olha que lindo, um devocional, uma palavra para cada dia. Aqui tem uma oração para você fazer comigo e aqui tem um espaço em branco bem aqui embaixo, não sei se você está enxergando, um espaço para você fazer a sua própria oração a punho. Você pega uma caneta e você faz a tua oração. E esse aqui é o Café com Jesus 1, que você pode adquirir também. Nossos livros são atemporais. E aqui tem uma cartinha profética que está dentro de cada um dos livros, com uma palavra profética e com um salmo para você. Amém? Muito bem. Eu quero agora convidar você a conhecer o projeto missionário que Deus colocou no meu coração. Faz mais de 2 anos que eu estou na televisão. Tem sido um desafio para nós nos mantermos na televisão, mas nós cremos que Deus dá semente a quem semeia. E acredito que é assim que Deus tem sustentado esse projeto missionário, essa nobre missão que Deus me deu, de levar a palavra de Deus e de levar as orações através da televisão. Eu tenho um programa de segunda a sexta-feira na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã. Eu tenho feito o meu melhor e Deus sabe, já fazem mais de 2 anos. E junto comigo está nessa os parceiros doadores. Eu congrego numa igreja aqui em Alphaville, ajudo nessa igreja, estou grande parte dos meus domingos aqui nessa igreja, mas eu tomei uma decisão de não ter salário da igreja e tomei uma decisão também que não quero que a igreja me ajude nos meus programas de TV. Porque assim como Davi disse, eu não darei a Deus coisa alguma que não me custe nada. Eu fiz a minha escola de profetas, agora, mês passado, aliás, esse mês, aqui em Alphaville, e o aluguel que eu pagaria para o hotel, eu paguei para a igreja. Não quero nada de graça da igreja, ao contrário, eu quero ser um semeador. E eu sei que Deus me abençoa por essas atitudes. Se você decidir ser um parceiro doador do nosso ministério, nos ajudar nessa nobre missão, desejar, eu te agradeço, muito obrigado, e vou orar por você para que Deus te abençoe mais e mais, em nome de Jesus. E se você quiser se tornar um parceiro doador, vá até o meu site www.vinicius07.com.br e se torne um parceiro dessa obra que está abençoando a vida de milhares e milhares de pessoas todo santo dia, ok? Muito bem. E um detalhe, hoje 10 da manhã eu vou estar ao vivo na academia aqui no Global, tá? E hoje eu vou terminar a introdução para entrar nos sonhos proféticos, tá? Então você que é meu aluno da academia Kindle, 10 horas da manhã eu vou entrar ao vivo na academia, certo? Muito bem. E às 9 da manhã eu vou estar aqui no YouTube e depois às 18 horas também. Se você quiser se tornar meu aluno, vá até meu site, lá tem as informações também, o que é a academia aqui no Global, certo? Os módulos que tem lá dentro e também você vai poder ter acesso a direções especiais que hoje nós daremos ao vivo na aula da academia. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei e pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome, e quando ele me invocar, eu lhe responderei.
Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me mostrou, colocando a mão sobre a virilha de uma pessoa, um pouco acima até da virilha, mas essa pessoa sente muita dor, ela tem algum problema aí. Eu quero declarar saúde sobre você, em nome de Jesus Cristo. Tem um mecânico que me escuta também, tem uma oficina dele, e ele tem pedido a Deus provisões, ele tem pedido a Deus pessoas para trabalharem com ele. Você tem uma visão de avanço, de crescimento. Deus vai abençoar essa tua oficina. Amém? Deus vai te abençoar também com as pessoas certas, em nome de Jesus Cristo. E se prepare, porque você não vai ficar só num lugar. Deus colocou isso no seu coração, você vê mais de uma oficina. Deus vai te honrar nesse teu projeto. O Senhor também me disse, diga para Leila que eu estou defendendo ela dos seus inimigos. O mal não vai prevalecer contra a tua vida, Leila. Maior é Deus sobre ti. O Senhor já te deu grandes livramentos, mas o Senhor também está agora afastando de ti aquilo que estava lutando contra a tua vida, que estava lutando contra a tua casa. Tem uma pessoa que está me ouvindo, que faz aniversário agora, dia 19 desse mês. E o Senhor manda dizer para você, estou abrindo o céu sobre ti e terás grandes respostas da minha parte, em nome de Jesus. Me veio a palavra também Gate. Eu não sei o que essa palavra significa, mas significa algo para alguém. Deus está te visitando nesta hora e você vai ter colheitas incríveis da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora, eu quero te abençoar. Coloca aqui nos comentários a palavra livramento, Senhor, porque nós estamos orando por livramento. Senhor Deus e Pai, oramos em nome de Jesus e pedimos o livramento do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Opera milagres na vida dela, intervém na vida dela, coloca a tua mão sobre a vida dela, opera o sobrenatural na vida dela, Senhor, e traga, Senhor, um tempo novo, um tempo de favor incrível, de promessas cumpridas, de bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Aleluia, aleluia. Senhor, quebra as correntes do inimigo, desfaz o laço mortal, dá livramento a esta casa, aos filhos, aos netos, à nora, ao marido, à esposa, livramento do Senhor, livramento do Senhor. Eu libero essa palavra profética, o livramento do Senhor está entrando aí agora, a paz está entrando aí agora, a abundância do Senhor está entrando aí agora. Eu declaro em nome de Jesus, não faltará provisão, não faltará suprimento, não faltará recurso sobre tua vida, sobre tua casa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, remove todo o mal no caminho dessa pessoa. Eu também oro por mulheres que desejam engravidar, para que o Senhor opere um milagre na vida delas agora e logo, logo elas venham se alegrar pelo sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Oro também para que todo aquele que está doente, fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, seja curado. Jesus Cristo é da saúde. Jesus Cristo opera na tua vida. Ser tocado por Deus agora. Aleluia. E que o dia de hoje seja uma bênção. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo de Deus. Guia-nos, livra-nos do mal e nos abençoe com muitas bênçãos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, tua família e tudo que estiver ligado a você. Compartilhe essa oração e se você conhece mulheres que desejam engravidar, manda essa oração para elas também. Que Deus te abençoe, que teu dia seja uma bênção. 9 da manhã estarei aqui e 10 da manhã na Academia Quindo Global, se Deus quiser. Paz e prosperidade. Toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos um destravar, um liberar sobrenatural do Senhor. Que nada
possa ficar no caminho dessa pessoa. Toda oposição espiritual, toda maldade, toda obra de inveja seja quebrada no poder de Jesus Cristo. Libera do teu poder, Senhor. Libera da tua unção. Que essa pessoa, Senhor, venha destravar para algo novo, sobrenatural. Que as surpresas divinas sejam liberadas sobre a vida dessa pessoa. Que possamos caminhar debaixo do favor, da glória do Senhor. E eu oro, Pai, para que cada pessoa que entrar aqui nessa oração, ela seja tocada por Ti, Pai. Sim, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se ao Senhor Jesus, e toda causa, toda situação, todo problema que essa pessoa não está conseguindo resolver, que uma intervenção divina seja liberada. Senhor, tira o cansaço dos teus filhos, tira, Senhor, a opressão espiritual, dá um renovo, e aquele, Senhor, que está lutando contra algo na sua saúde, ou está lutando contra uma contrariedade no seu casamento, na sua família, que essa pessoa receba vitória no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que ela receba vitória no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe o nosso dia, que Deus abençoe a nossa vida. Eu recebi uma informação da minha equipe que essa semana que nós tivemos agora do Destravar, que fizemos os 2 grandes clamores na quarta e na sexta-feira, que foi a semana do ano que mais nós recebemos testemunhos. Foi a semana do ano que mais nós recebemos testemunhos. De toda a parte do Brasil, de fora do Brasil, de pessoas que foram curadas, libertas, pessoas que fizeram ótimos negócios, pessoas que tiveram respostas. Então, eu quero dizer para você que está fazendo esse propósito aqui do destravar, do liberar, que Deus está fazendo coisas maravilhosas aqui. E nós vamos até amanhã nesse propósito, amém? O Senhor já me deu um propósito novo para segunda-feira. Agora, todos os propósitos que eu vou fazer aqui, esse ano pelo menos, eu vou fazer de 7 dias. 7 dias. Começo na segunda e encerro no domingo. E o Senhor me tocou de fazer esses 2 grandes clamores na quarta e na sexta-feira. E eu creio que Deus tem um propósito nisso, amém? A minha equipe ficou impressionada com a quantidade de testemunhos que o nosso ministério recebeu. A quantidade. Foi a semana do ano até agora que mais nós tivemos testemunhos para a glória de Deus. Amém? Então, toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Eu quero começar dando um testemunho até da Mirtes. Olha esse testemunho. Graça e paz. Eu conheci seu programa no YouTube através de uma colega de trabalho que compartilhou comigo a sua live. Deus te abençoe, viu? Olha só. A colega dela compartilhou com ela uma live aqui do YouTube. Você viu a importância de você compartilhar quando eu peço para você compartilhar? E Deus tocou através desse compartilhamento? Mas vamos lá. Diz assim: já faz uns 6 meses que estou seguindo e fazendo todas as campanhas. Eu sofria com uma dor no nervo ciático há 13 anos. 13 anos. E quando atacava, mal conseguia levantar sozinho. Após as últimas campanhas de oração e jejum, percebi que não sinto mais nenhuma dor. A Deus seja toda a glória e honra. Agradeço por sua vida e que Deus continue usando para abençoar tantas vidas através do seu ministério. Deus é maravilhoso. Olha que coisa linda aí, gente. 13 anos com problema no ciático. 13 anos. Jesus Cristo cura ela. É este o Deus que eu creio. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jesus. Dê um glória a Deus aí. Dê um glória a Jesus porque Ele está vivo. Toda a honra, toda a glória a Ele. Amém? E hoje eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Se chama decisões e consequências. Nossas decisões, elas podem ser
uma bênção, mas elas podem trazer uma consequência negativa. Eu posso, com uma decisão, mudar o destino da minha vida, ou eu posso estragar com a minha vida. É por isso que decisões e consequências devem ser pesadas na balança. Toda decisão vai gerar uma reação, seja boa, seja má. É por isso que a Bíblia nos aconselha a envolver as nossas decisões com oração e com sabedoria. Em Provérbios capítulo 2, verso 13 e 5, diz assim, do 3 ao 5: se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você tem que buscar a sabedoria como você busca o dinheiro. É isso que está dizendo aqui. Tem que buscar a sabedoria de Deus assim como você busca o dinheiro. Trabalha todos os dias, faz negócios, empreende aqui, faz um negócio ali. Por quê? Porque você quer o dinheiro. Você quer o dinheiro para se manter, para realizar seus sonhos, para manter a tua família. A Bíblia diz para você buscar sabedoria com esse mesmo empenho, o mesmo empenho do que você busca o dinheiro. Há certas decisões que têm peso, vamos falar assim, decisões que têm peso, afeta nossos filhos e as gerações futuras. Então tem decisões que a gente não tem que pensar só na gente, tem que pensar nos nossos filhos, tem que pensar no futuro, tem que pensar no amanhã. Eu tenho orado por isso, eu tenho orado, Senhor, me ajude, porque as minhas decisões, elas não podem ser um peso para a minha casa. Elas têm que serem uma bênção para a minha casa. Então é muito importante você pensar nas decisões que você toma. Tem gente que decide fazer um mau negócio aqui, só que compromete toda a sua vida. Eu estava conversando ontem com um amigo meu e ele compartilhou comigo que ele tomou uma decisão errada. E ele ficou 2 anos pagando por essa decisão errada. E ele disse, todos na casa sofreram com a minha má decisão. 2 anos. Não é fácil você tirar o pé da lama, em termo popular, ou seja, colocou o pé na lama, não é da noite para o dia que você consegue sair daquela situação. Porque às vezes você não tem quem lhe ajude, você não tem quem, sabe, lhe dar uma saída para aquilo. Então é importante, toda decisão que a gente tomar na vida, pesar o peso da consequência daquela decisão. Ele ficou 2 anos. 2 anos são mais de 700 dias. 700 dias, sabe, com as coisas no limite, passando dificuldade, não tendo dinheiro para pagar as contas. 2 anos por causa de uma decisão errada. Então, as nossas decisões, elas têm um peso enorme na nossa vida. E se a gente não orar, não pedir sabedoria para Deus, aquela decisão pode se tornar uma tragédia, pode se tornar uma perda. Toda decisão na nossa vida, ela precisa ser muito bem pensada. Ela precisa de oração, ela precisa de direção e ela precisa de sabedoria de Deus. Por isso, às vezes, o que achamos que é uma decisão comum, que não é grande coisa, ali é um momento decisivo. É um momento decisivo para o seu futuro. Então, é melhor, sabe, você diminuir o fato de você ser uma pessoa impulsiva e começar a pensar e orar. Diga comigo, pensar e orar. Você não pode ser o tipo de pessoa que, sabe, é impulsiva, que surgiu uma coisa e você, sem pensar, você age. Você pode destruir o teu destino.
o destino das pessoas que estão com você, pela sua imaturidade, por você não levar desaforo para casa. Eu já tive situações que, por amor a Jesus, por amor às pessoas que estavam comigo, eu decidi ficar quieto. Eu decidi manter o silêncio. Eu decidi aguentar no osso do peito, como diz o gaúcho, o osso do peito. Porque eu sabia que se eu caísse naquela armadilha de deixar o meu ego sair para fora, de deixar o meu orgulho, ele me defender naquele momento, eu seria ferido. As pessoas que estão comigo seriam feridas. Então, nós não podemos tomar decisões baseadas na circunstância atual ou no que está acontecendo. Nós precisamos, ter muita serenidade e muita sabedoria para lidar com cada situação que aparece na nossa vida. Se você quiser ir à cerca, como a gente diz, ir aos limites, você vai ter problemas. Você vai enfrentar dificuldades, porque não é esse o caminho. Não é o que Deus tem para você. Você precisa ter favor de Deus, graça de Deus, para tomar certas decisões. São decisões que também são momentos decisivos da nossa vida. É por isso que a Bíblia diz: busca a sabedoria como você busca o dinheiro, como você busca a prata. Busca a sabedoria, porque a sabedoria, ela sabe como resolver cada decisão da nossa vida. Então eu não sei como, mas eu vou consultar a Deus e eu vou pensar, vou orar e depois eu vou decidir. Eu não posso viver por impulso. Escreve isso aqui nos comentários. Não podemos decidir por impulso. Escreve aí: não podemos decidir por impulso. Você pensa no agora e você perde o seu amanhã. E não é assim. Você tem que pensar antes de fazer as coisas. Você vai ter que orar. Existem decisões que não podemos ir pelo que sentimos. Então, eu sinto uma coisa, mas eu não posso ir por aquilo que eu sinto. Eu tenho que tomar aquela decisão baseada no que Deus quer. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores. Por que a Bíblia diz isso? Porque Deus já previa que haveria situações na nossa vida onde os ânimos estariam exaltados, onde as pessoas estariam com a sua alma toda turbulenta. Haveria situações onde, você quer fazer justiça própria. Haveria situações que você queria largar tudo e, seguir o seu caminho, porque você diz assim: eu não preciso disso. Mas quando você tem temor de Deus, a Bíblia diz, porque a sabedoria gera temor de Deus. A sabedoria gera temor de Deus. Você não toma uma decisão baseado no calor do momento, baseado nas emoções que estão saltando dentro de você e estão dizendo: você não precisa disso. Você pode se posicionar, você tem o direito, você pode resolver isso agora, você não precisa aguentar essa confusão toda, você não precisa aguentar essa pressão em cima de você. Por que não? Há momentos na nossa vida que Deus está vendo se vamos aguentar a pressão. Porque lidar com pessoas é diferente de lidar com coisas. O carro, você manobra ele, você estaciona ele na garagem, você acelera, ele vai mais rápido, você aperta o freio, ele diminui a velocidade. O carro, você conduz. Pessoas, você não consegue conduzir como você conduz um carro. Tem que ter sabedoria, tem que ter jeito, você tem que ter discernimento. Você tem que entender que nem todo mundo tem o mesmo passo. É diferente. Agora, se você quiser colocar tudo no mesmo saco e pensar que todo mundo vai seguir daquele jeito, você vai ter um problema. Por quê? Porque são pessoas. Então, quando eu for tomar a minha decisão, eu não tenho que pensar apenas em mim. Eu tenho que pensar no todo. Eu tenho que pensar na minha família. Eu tenho que pensar nas pessoas que podem ser afetadas. Quantas decisões
Quantas decisões eu deixei de tomar no momento por causa das pessoas? E pedir a sabedoria de Deus para que o efeito da minha decisão fosse o menor possível. Porque eu aprendi que toda decisão precisa da sabedoria de Deus. Diga comigo, toda decisão precisa da sabedoria de Deus. Até as menores decisões, elas precisam da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus precisa estar em cada uma das decisões da nossa vida, cada uma. Então, você decide, sabe, ser impulsivo no momento e você não sabe o mal que você vai trazer para a tua família. Você não sabe o mal que você vai trazer para a tua neta, para o teu neto, para as pessoas que estão próximas de você. Então, tenha cuidado com as suas decisões, porque elas podem acabar com tudo que você está construindo. Nossas decisões, elas podem acabar, elas podem ser como uma dinamite no prédio da vida que estamos construindo. Então, tenha cuidado com as suas decisões. Decisões afetam destinos. Guarda isso. Decisões afetam destinos. Se você olhar para Jacó, quando ele estava na casa de Labão, ele teve que cumprir o tempo lá na casa de Labão. Mesmo ele tendo razão, mesmo ele achando injusto, mesmo, sabe, ele temendo a Deus, ele teve que aguentar. E isso foi a sabedoria de Deus sobre ele. Por quê? Porque Deus estava trabalhando na vida dele. Então, as decisões da nossa vida não podem ser baseadas, sabe, pela angústia que estamos sentindo, pela raiva ou pela injustiça que está fervendo dentro de nós. Não, as nossas decisões, elas devem estar sempre baseadas na sabedoria de Deus. Sempre na sabedoria de Deus. Porque nossas decisões afetam o nosso destino. A minha decisão vai afetar meu destino. A tua decisão vai afetar o teu destino. Por isso, decida certo, decida com a sabedoria de Deus, decida com a direção de Deus e você vai ir muito bem nessa vida. Escreve aqui nos comentários, se eu decidir com a sabedoria de Deus, eu irei muito bem na vida. Escreve aí, se eu decidir com a sabedoria de Deus, eu irei muito bem na vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, eu deixo essa direção para você. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Amém? Eu quero declarar. Quero lhe convidar também às 9 da manhã. Eu vou colocar um podcast que eu tive com profetas, amigos meus de Honduras, pessoas que eu admiro muito, que eu respeito. E eu vou colocar um trecho do meu podcast com eles hoje, às 9 horas da manhã, tá bom? Eu gostaria que você assistisse. E também, agora segunda-feira, eu vou começar uma masterclass de 5 dias, de sonhos e visões. Tem muita gente que sonha e aquilo que sonha acontece. Tem muita gente que recebe avisos de Deus em sonhos. Tem gente que desde pequenininho tem visões, não sabe o porquê que tem essas visões. Bem, nessa masterclass você vai receber muita instrução. Você vai abrir o seu entendimento. Vai acontecer às 5 da manhã. Às 5 da manhã. Se você quer participar, é só você ser meu aluno na Academia Kingdom Global. E você pode fazer um mês da academia, só enquanto está no evento. Pode desfrutar de todo o conteúdo anterior também. Certo? Ainda que é mais interessante se você, sabe, realmente manter-se como aluno para você não perder nenhum dos eventos. Todos os nossos eventos têm sido primorosos, têm sido transformadores na vida de muitas pessoas. Então, se você quer participar dessa masterclass que vai começar a semana que vem, vão ser 5 dias de evento, você pode ir até o meu site www.vinicius17.com.br e ali você pode se tornar aluno da Academia Kingdom, ou aqui na descrição do vídeo tem o link também da Academia Kingdom Global, tá bom? E se você tiver dificuldades, entre em contato com a minha, amém? E agora, amanhã, nós vamos ter Santa Ceia aqui na igreja em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu estarei ministrando nesse domingo às 9h30 da manhã
em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Então, nesse domingo, às 9h30 da manhã, eu estarei ministrando na rua Carlos Ur, número 935. Você que mora em Santa Maria, Rio Grande do Sul, mora nos arredores, você é nosso convidado. Inclusive, compartilhe essa oração com outras pessoas, até pessoas que você conhece, que moram aqui no Sul. Manda para essas pessoas essa oração, esse convite, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou declarar o Salmo 91, nós vamos até amanhã nesse propósito de destravar. Na segunda-feira, nós vamos começar um novo propósito, na segunda-feira, amém? E o propósito que eu vou começar segunda-feira é o propósito oração da manhã para a realização de grandes sonhos. Porque o Senhor tem me dito isso, filho, sonha alto, porque eu posso te dar o poder e liberar o favor para que você viva o extraordinário. Eu quero viver os sonhos de Deus para a minha vida. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. E nós vamos começar um propósito 7 dias, segunda-feira, para a realização de grandes sonhos. Você tem grandes sonhos? Eu tenho grandes sonhos. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? O Senhor me falou, tem uma mulher que está aí me ouvindo, Ana Liz. Eu não sei se Liz é só uma parte de um segundo nome, eu chamo ela de Ana Liz, mas Deus está te visitando, Ana Liz. E o que o Senhor está me dizendo é que vai dar sabedoria para você tomar as decisões que você precisa para o teu salão, para o teu negócio, no nome de Jesus. Deus vai te dar graça para isso. Amém? O Senhor me disse também, diga para este homem, Antônio, Deus está visitando a você e está visitando o seu filho. O Senhor está com vocês nesse negócio, nessa empresa que vocês montaram, e o Senhor vai prosperar. Em nome de Jesus, a palavra que Ele deu vai se cumprir sobre ti e sobre a tua casa. Antônio, em nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma pessoa com constantes dores no estômago, muito enferma. Muitas vezes ela está bem e de repente fica mal, e isso tem sido constante na vida dela. O Senhor me disse, algo que você comeu e que isso não fez bem para você. É por isso que tudo que entra na nossa boca a gente tem que orar, tudo. Até quando a gente ganha um bolo, uma torta, uma coisa de alguém. Por isso, em nome de Jesus, que seja quebrado agora todo mal que você ingeriu, em nome de Jesus. Que seja quebrado toda a força das trevas, em nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja livre. Há uma pessoa que está aí me ouvindo, que ela anda com um peso em volta dos ombros, sabe? É como se ela andasse com um colar pesado. Ela sente uma dor aqui e um peso nos ombros. Ela trabalha num banco e o Senhor me disse que ela tem sentido constantemente um medo, uma solidão, que ela precisa estar com outras pessoas para se sentir bem.
isso que se aproximou de você é algo maligno. Eu repreendo agora todo esse mal que tem atacado você. Seja livre agora de todo jugo espiritual e de todo medo. Seja livre agora. E que toda ação contrária, que até mesmo tem se levantado contra a tua família, caia por terra na tua vida em nome de Jesus. Você não vai entrar nessa depressão. Você não vai entrar nesse medo, nesse pavor, em nome de Jesus. Seja livre. Eu quero orar por você agora. Amém? Eu quero orar por você, eu quero apresentar você diante de Deus. Escreve aqui nos comentários aquilo que você precisa de um destravar de Deus. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti agora e nós oramos por um destravar na vida dela, total e completo. Tu és o Deus que traz rompimento, que traz avanço. Não existe impossíveis para Ti, ó Deus. Por isso eu oro agora para que toda amarra espiritual seja cortada. Tudo aquilo, meu Deus, que trava, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que está resistindo a um avanço, a uma prosperidade na vida dela, seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro para que tudo aquilo que está travado, negócios travados, vida sentimental travada, projetos travados, documentos travados, essa pessoa que está com coisas na vida dela que inexplicavelmente travaram, tudo travou. Senhor, eu oro por uma liberação agora. Tu és o Deus que libera, Tu és o Deus que abre portas, Tu és o Deus que derrama favor, Tu és o Deus que quebra jugos. Por isso, Pai, eu oro agora nesse momento para que o jugo seja quebrado. O jugo seja quebrado, toda a opressão do mal que tem trazido atrasos na vida de pessoas, que tem prejudicado pessoas. Eu oro agora para que esse mal seja desfeito no nome de Jesus Cristo. Eu oro também por essa pessoa que está com dores no peito, dores fortíssimas no peito, que essa pessoa seja curada agora, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de ataque, de seta maligna seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, por essa pessoa, não sei se é nome ou é sobrenome ou apelido, Denir. Deus te visita nesse momento, Denir, e o Senhor liberta tua casa de trevas, liberta tua casa de opressão espiritual agora, que a vida de Deus toque você, que a luz de Jesus Cristo entre em cada lar, que a glória de Deus entre em cada lugar aonde estão invocando o nome de Jesus Cristo. Senhor, e nós declaramos que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo e que a paz de Deus traga um destravar nesse ambiente, traga um destravar dentro dessa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você que recebe essa oração, se você recebeu, você vai compartilhar agora com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe até 9 da manhã e depois 18 horas. Paz, prosperidade